É da Cida, Marli, cadê o café? Eu ainda falei, Cida, você está sumida, está faltando, está fazendo falta. Um cafezinho, né? Já pensou, Malu? Um café agora ia ser ótimo, hein? Cafezinho, um bizinho assim, para adoçar a boca. Ela levava também, dia de quarta, ela levava a caixinha Levava. de bis pra gente. Bem legal. A gente acaba lembrando, a gente sente falta, né? Não tem jeito. A Ana, o café quem levava era a Ana pra gente, na quarta. Na quarta, né? A Ana eu lembro levava. que uma época que eu ia na quarta também. Depois eu tive que parar na quarta, fiquei só na sexta. Bom, então vamos começar, gente? Vamos. Nós vamos começar um novo livro, que é As Leis Morais da Vida. É um livro da Joana. Ele foi escrito por volta de maio de 1975. Na verdade, assim, ela vai nos explicar como que ela organizou esse livro. Talvez algumas outras mensagens que fazem parte desse livro podem ter sido até escrito antes dessa época, né, de 1975. Mas ela reuniu nessa obra, nessa época. Então, esse livro é muito bom porque ele vai tratar da terceira parte do Livro dos Espíritos. Dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, que trata exatamente as leis morais, né? E ela vai dividir assim, em cada uma dessas leis, alguns capítulos, né? Na verdade, essas leis, de acordo com a organização que o Allan Kardec faz, elas são 12, né? São 12 leis, assim, e que abrange toda essa nossa relação, desde a relação material, né? Do universo onde nós estamos inseridos, do funcionamento, da harmonia dessas leis, até as leis morais, que é justamente a que ela vai tratar, aquela que diz respeito justamente da nossa relação social, da nossa relação com Deus, na nossa relação conosco mesmo e com aqueles com quem convivemos, né, de uma maneira geral. Então, essa é mais ou menos assim, o objetivo dessa obra. Eu pedi para vocês trazerem o Livro dos Espíritos, porque nós vamos ficar fazendo uma mescla assim, entre o Livro dos Espíritos e essa primeira parte, o prefácio, né, desse livro. Então, vamos lá. Lei divina e natural. Eu achei assim, a lei divina e natural, ela é o geral. Todas essas outras leis que nós vamos ver, que são as leis morais, que é a lei da adoração, deixa eu abrir aqui no índice, que é o que a gente fala já já, quais são essas leis. De adoração, do trabalho, da reprodução, de conservação, de destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, justiça, amor e caridade e a perfeição moral. Olha só, gente, eu fiquei pensando, se nós, seres humanos, os legisladores, buscassem ler esses textos aqui, essas leis, do jeito como elas estão organizadas aqui, a gente faria leis muito mais justas e muito mais equilibradas do que essa que nós atualmente vivemos. Porque se ler, peraí, vamos ler sobre trabalho, vamos ler o que diz aqui sobre a lei do trabalho. Então, aprenderia muito mais, seria muito mais justo, cometeria muito menos injustiça nessa relação trabalhador e empregado e patrão, se lesse essa lei. É engraçado, lei da sociedade, como é que nós devemos nos relacionar uns com os outros. E todas essas outras leis fazem parte dessa lei divina ou natural. Então, na primeira questão, 614 do Livro dos Espíritos, que diz assim: o que se deve entender por lei natural? Aí a resposta, eu vou ler aqui, gente, tá? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem.
Então, nós estamos vendo agorinha sobre felicidade, sobre liberdade. Acho que foi a Malu que falou, se a gente vivesse as leis divinas, nós seríamos livres e felizes. Então, ela diz que a única lei que pode proporcionar a verdadeira felicidade é a lei de Deus. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Tenho dúvida? Está tudo lá. Eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Eu devo fazer isso ou devo... Não é não pode, poder, né? Poder a gente pode, mas só que também tem a consequência daquilo, dessa rebeldia, quando a gente teme em fazer alguma coisa que esteja fora da lei. E é interessante que... Aquilo que fala, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, como Paulo fala, né? Paulo, né? Paulo eu falava posso poder fazer, eu posso fazer tudo, né? Mas nem tudo me convém. Exatamente. E Jesus deu assim muita regra, né? Quer dizer, se eu pergunto, sempre quando a gente tiver dúvida, pergunta se alguém fizesse isso comigo, eu vou gostar? Essa é uma regra assim, né? Eu vou falar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mas isso aí pode prejudicar alguém. Mas tem uma. Mas espera aí, se eu tivesse daquele outro lado, é a chamada empatia. É aquele eu me colocar, né? Será que eu gostaria de ouvir isso? Será que eu gostaria de sentir isso? Será que eu gostaria de receber isso? Então, se a gente aprender a viver dessa forma, a gente evita um monte de problemas conosco e com as outras pessoas, né? Então, vamos lá, gente. Aí, isso aqui é a primeira questão. Lei divina e natural. Tudo que rege o funcionamento dos planetas, do mundo, de tudo, do nosso corpo, da natureza, dos animais, tudo obedece à lei divina, é uma lei natural, né? E é justa e está tudo harmonicamente perfeito. Vamos lá. Leis morais da vida. Aqui nós vamos começar a ler o prefácio. São de todos os tempos as leis morais da vida estabelecida pelo Supremo Pai. Isso está na questão 615. Olha aí, gente. A lei de Deus é eterna? Allan Kardec pergunta. Aí responde os espíritos. Ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. É eterna. Desde que o mundo é mundo, ela obedece a ele. Ela vai evoluindo, a lei da evolução, né? Eu fico imaginando assim, às vezes eu brinco, já pensou se Deus fosse mal-humorado como nós fôssemos? Hoje não vou, o sol não vai nascer hoje. Não existe isso. O sol nasce obedece a uma lei, uma rotina que ensina, nasce para os bons, para os justos, de uma forma equilibrada. Nada está fora do lugar. Isso é importante que a gente lembre, principalmente nos dias atuais, em que, às vezes, a gente se assusta com determinadas atitudes, determinadas notícias que nos abalam, fala, meu Deus, como que é possível isso? Isso aí, mesmo assim, por mais que nos cause, às vezes, uma indignação, faz parte da lei da natureza, faz parte da lei divina, né? Quer dizer, é a lei do progresso, que cada um, dentro do seu estágio, vai evoluindo, vai crescendo. A única certeza que nós temos é que nós todos fomos criados para a evolução. Então, essas leis existem desde todos os tempos. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Então, veja bem, elas são imutáveis, elas vamos dizer assim, impondo, eu achei interessante, ela impondo-se paulatinamente à inteligência. À medida que nós vamos evoluindo, o homem vai penetrando e conhecendo a intimidade dessas leis. Na verdade, o homem não cria nada, o homem descobre, o homem percebe. Todos esses cientistas, matemáticos, filósofos
que também discute, que pesquisa também a alma humana, o comportamento humano, na verdade, eles não criam métodos. E os cientistas não descobrem essas leis da natureza, a lei de Newton, a lei que às vezes acabam até ganhando o nome, a descoberta dessas leis, às vezes até passa a ganhar o nome do seu descobridor, mas, na verdade, eles apenas descobriram o funcionamento da coisa, né? Eles não criaram. É isso que é interessante, e é isso que, muitas vezes, o homem se engana, porque ele se ilude, ele acha que ele é Deus, né? Ele começa a estudar, começa a descobrir, começa a penetrar nesse meandro das leis divinas e acha que é Deus, que pode tudo, né? Então, na verdade, não é. O homem ele vai descobrindo como funcionam as coisas no campo da matemática, no campo da matemática. Oi? E a descoberta não é nossa, não vem da gente, vem de lá. Lá intui para cá. E o povo acha que ninguém, a gente acha, eu tenho sorte, eu sou inteligente, eu sou isso. Mal sabe que a espiritualidade é que está te intuindo para você. É claro que você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que bater a cabeça na parede 500 mil vezes para acertar na 501, mas é por lá. A coisa vem de cima para baixo. E a gente só acha que é sortudo. A gente é sortudo. Que é ultra inteligente, né? Não, uma coisa, por exemplo, que hoje, né, a gente vê ainda uma discussão quanto à concepção do corpo, né? Eu esqueci agora de como estudar as células troncos, né? Que os cientistas descobriram e cada vez mais eles vão descobrindo. Então, há uma discussão. Mas será que isso não vai fazer com que o homem se torne Deus, que vai começar a construir só pessoas perfeitas, né? Loiro, de olhos azuis, bonitinho, os pais só vão querer. Não, mas a gente sabe o que o homem está fazendo, ele apenas está descobrindo como que funciona esse mecanismo da reprodução humana. Mas quem realmente determinou como fazer é a lei divina. Então, é bom que a gente também não pense que somos deuses, não. Nós chegaremos a um estado evolutivo. Mas nunca Deus. Mas nunca seremos Deus. Né? Quer dizer, isso aí é não. Bom que a gente tenha o pé no chão e não pense que um dia nós vamos realmente chegar naquela perfeição total, né? Não vamos. Até porque tudo que nos acontece, ou que a gente descobre, como a gente estava falando ali, é tudo com a permissão de Deus, né? Nada acontece sem a permissão dele. Então, não tem como superarmos, né? Ele, como pai, é que vai definir o que a gente precisa, né? Como criaturas dele, né? Pois é, e a gente vê muito, né, Simone? Assim, principalmente eu que convivo assim muito com o meio acadêmico, meio acadêmico não, meio jurídico, de um modo geral, assim, aí você fica olhando determinados juízes, desembargadores, que tem assim, uma prepotência, sabe? Que é aquela coisa assim que, sabe, eu faço, eu mando, eu aconteço, quem decide sou eu, quem faz sou eu, quem manda sou eu. Aí eu sempre me lembro do livro Ação e Reação, aquele começo ali daquela tempestade que se forma todos os dias fora da mansão Paz e que eles ficam ali um agarrado no outro. Aí eu fico... E aquela coisa assim, naquela tempestade, morre, volta, morre, volta. Quer dizer, aquela constância... Tudo porque eram aquelas pessoas que aqui na Terra se achavam os semideuses, né? Ou melhor, eles acham que são deuses realmente.
Tá? E é interessante isso que vocês estão falando aqui, ó, quando ela diz ali, impondo-se, essas leis, impondo-se paulativamente à inteligência. Quer dizer, é aquilo que você lembrou, Malu, é preciso a gente estudar, desenvolver inteligência, mas essas leis vão sendo gradativamente acessível à nossa capacidade intelectual, mas no sentido de nos esclarecer, e para que a gente possa viver melhor. Logicamente que hoje a gente tem uma vida muito melhor do que há 100, 200 anos atrás. Né? Pode ser que moralmente a gente ainda tem muita coisa a crescer, mas intelectualmente já vivemos. Mas isso tudo por quê? Para um bem-estar melhor ao homem. Mas tudo, como eu gostei dessa palavra, paulatinamente, quer dizer, devagar, na medida em que vocês consigam absorver e não se comprometer mais. É como se estivesse dizendo assim, nós vamos dar conta-gota, porque se a gente der tudo de uma vez, vocês, do jeito que são arrogantes ainda, orgulhosos, vão querer fazer aí horrores com esse acesso a essas leis. Então, paulatinamente, nós vamos tendo acesso a essas leis. Até nisso existe o equilíbrio de vida. Né? Não abriu em rodão. Calma, espera aí. Vocês não estão maduros. Tem muitas questões aqui no Livro dos Espíritos que ele fala, né? Quando Kardec faz determinada pergunta, ele diz assim, ainda não cabe vocês saberem, porque vocês não vão entender, não vão compreender. Só é isso, acabou. Mas não, é só aqui. Por quê? Porque vocês ainda não têm condições de compreender. E, realmente, se você for analisar muitas coisas das questões que Kardec coloca, tá? Você fica olhando assim, você diz assim, mas e aquilo? Se acontecer, você fica pensando o que vai ter, o que vai acontecer, como é que é e como é que deixa de ser, sabe? Quer dizer, nós ainda não temos condição, a nossa capacidade intelectual ainda não alcança o que está lá em cima. Tá? O que tem, o que Cristo sabe, eu ainda não consigo alcançar o saber dele. O meu está desse tamanhinho ainda. Né? O dele é o universo aí. Nós não podemos esquecer que o Cristo participou da elaboração do planeta, das condições, de como seriam os seus habitantes, como que seria a formação geológica do planeta, tudo. Coisa que nós não temos ainda temos muito que avançar nesse campo. Então, vamos lá. Reveladas através dos tempos, pouco e pouco, não se submete às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejaram padronizá-las a seu próprio talante, que é desejo, vontade, né? Submetendo-as às suas torpes determinação. Quer dizer, são leis que existem, não são instável como nossos humores, que uma hora estamos assim, outra hora assim. Nós queremos, vamos dizer assim, submeter essa lei à nossa vontade. Se dependesse de nós, a chuva só ia cair em cima do meu telhado, eu ia falar, agora para, não quero. Não, lá na casa da Malu, eu não gosto dela, a chuva não vai lá, não. Eu fico imaginando, a gente fala assim, brincando, mas é bem assim. Se a gente pudesse... não tem assim, a gente não desvia. Quantas brigas saem, às vezes, de vizinho, de fazenda, porque pega lá a cerca, bota para cá, desvia a água que cai lá do vizinho. Não quero que beneficiar, tira a água de lá, passa só na minha terra. Quer dizer, nós ainda, se dependesse desse humor, dessa instabilidade moral nossa, a gente faria a miséria com essas leis divinas, né? Quer dizer, o homem não descobriu como que funcionava a energia atômica, e daí o que faz? Faz uma bomba para jogar em cima lá do outro. Quer dizer, a energia atômica, que poderia ser
descoberta para produzir energia, para produzir outras coisas, não foi lá, né? Vamos dizer, a própria cocaína, né? Quer dizer, a cocaína que nasceu inicialmente de um remédio, produção de um remédio para aliviar a dor, já não foi vamos misturar com outras coisas aqui e vamos transformar ela num alucinógeno, que hoje traz tantas dores aí para tantas famílias que têm filhos, ou, né, o adulto mesmo que envereda por esse caminho aí. Quer dizer, olha, então, a gente fala, já pensou se a gente tivesse acesso a tudo? Do jeito que nós somos egoístas, a gente ia estar fazendo aí, não, isso aqui é só para mim, descobrir, é só para minha família, para os meus parentes, isso aqui eu não gosto, eu vou... É incrível, né? Quer dizer, infelizmente, como ela diz aqui, são leis que não se submetem aos nossos prazeres momentâneos, né? Uhum. Inspiradas à humanidade pelas forças vivas da natureza, desde os dias do homem primitivo, passaram a constituir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito, que na preservação dos seus códigos sublimes e na vivência da sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. Então, veja bem, aqui ela fala lei natural do amor, justiça e equidade, né? O equilíbrio, fidelidade. Então, isso aqui vai chegando, é o equilíbrio, é o que mantém, né? Quer dizer, nós vamos descobrindo. Aí ela diz aqui, na vivência da sua legislação, quer dizer, quando nós nos submetemos a essas leis de uma forma equilibrada, nós vivemos bem. Né? É igual, por exemplo, o nosso corpo. Nós temos um equilíbrio no corpo, o quanto que ele precisa de alimentação, ele precisa de água. Quando nós comemos demais, nós violamos essa lei do equilíbrio. Nós prejudicamos. Quando a gente tem emoção de raiva, nós aceleramos os nossos batimentos cardíacos, nós sobrecarregamos o nosso órgão. Quando nós fumamos, nós sobrecarregamos. Então, quer dizer, nós temos que aprender a ter esse equilíbrio, a viver nessa harmonia. Né? Não, precisamos do alimento? Precisamos, mas de uma forma equilibrada. Precisamos de água? Precisamos, mas também não vamos tomar litros e litros de água de forma desnecessária. Enfim, tudo tem um equilíbrio. A vivência dessa legislação aure o próprio engrandecimento e plenitude. Já o desacato, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Na questão 623, então, a gente vê aqui, que a gente vai... Aí fala, como que eu vou saber, né, viver isso? Como é que eu vou aprender? Por exemplo, se eu desobediente, existe uma lei de ação e reação. Uhum. Eu posso até, como lembrou, eu posso até me revoltar. É um direito não, vamos ver, é uma opção que eu faço na minha vida. Mas essa revolta vai produzir uma reação lá na frente. Aí eu fiquei me perguntando, gente, como que nós vamos achar isso? Né? Como é que eu sei se eu estou revoltada, se eu devo agir assim ou assado? Aí, na questão 621, tem a seguinte pergunta. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Olha, duas palavrinhas, na consciência. Quer dizer, como é que nós temos que aprender a descobrir, a ativar essa lei dentro de nós? Que ela está dentro de nós. É aquilo lá, eu devo fazer isso, sabe? Então, em vez de a gente, às vezes, tomar atitudes precipitadas, atitudes de uma corrida, de uma forma... Vamos calma, pensa, analisa.
vê se isso é bom, que benefício isso vai trazer, não momentaneamente, mas um benefício duradouro. Eu acho que essas questões a gente precisa ter sempre conosco, né? Uma vez eu conversando com uma amiga, ela falou: mas assim é muito chato, tudo que eu for falar eu tenho que parar para pensar. Eu falei: mas esse é o ideal. Porque quantas vezes a gente faz coisa na precipitação, depois a gente arrepende? Se eu tivesse pensado um pouquinho, teria feito assim, teria feito assado. Então, realmente, porque a gente, asserenando a nós mesmos, a gente vai conseguindo ler essas leis divinas dentro de nós, através do bom senso, através da observação, através da reflexão. E, realmente, é dessa maneira equilibrada que a gente deve procurar viver. Aí ela diz aqui: profetas, legisladores e sábios têm sido os maleáveis instrumentos de que se utilizou o Pai amantíssimo através dos tempos, a fim de que o homem, no ergástulo é prisão, cadeia, ergástulo carnal. Veja bem, ela fala que nós aqui estamos presos, né? O espírito está preso a esse corpo. Pudessem encontrar a rota segura para atingir o reino venturoso que o espera. Então, nós não estamos abandonados, a lei está aí, não, nós de tempos em tempos, Deus permite que legisladores, profetas, cientistas, filósofos, pessoas que venham aqui e desvende mais um pouquinho, levante mais um pouquinho o véu, né? E vai demonstrando um pouquinho mais essas leis, como que ela funciona, como que elas são, como que nós devemos nos comportar. E na questão 622, nós vamos ver essa questão aqui que ela aborda. Olha só. Na 622, Allan Kardec pergunta: Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? A resposta é sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, nós não estamos abandonados ao léu, não. Vamos aprendendo ao rodão. De tempo em tempo, vem até entre nós espíritos de alta luminosidade que vêm até nós e que nos desvendam um pouquinho mais desse véu. E nós temos o maior exemplo de todos, né? Na questão lá de 625, os espíritos dizem que foi Jesus, né? O espírito mais perfeito e que nos serve de guia e modelo. Lá diz na questão 625, Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Então, veja bem, Jesus também nos ensinou a lei divina, porque ele estava animado do Espírito Divino. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? Quer dizer, ele estava imbuído desse Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Então, nós não estamos abandonados, não precisamos ficar tristes, não. Vamos lá, gente. Dentre todos, porém, foi Jesus o protótipo da misericórdia divina, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, o próprio Rei Sol. Vivendo em toda a pujança, o estatuto das leis morais, deu cumprimento às de ordem humana, submetendo-se pacificamente, instaurando o período fundamentado na do amor que resume todas as demais e as comanda com inexcedível maestria, insuperável maestria. Quer dizer, olha só, Jesus deu assim um maior exemplo, porque Jesus, será que ele precisava realmente reencarnar? No entanto, ele reencarnou, submeteu-se às leis
vamos dizer assim, que comanda como que deve ser a procriação. Nasceu de uma forma, esse negócio dessa Virgem Maria vamos dizer, imaculada, como a igreja pintou, isso aí não é. Jesus obedeceu a normal. Veio, reencarnou, sentia fome, sentia sede, tinha necessidade de dormir. Normal. Ele submeteu, por quê? Porque ele era, como diz aqui, ele teria que ser o modelo. Se ele foi capaz, nós também podemos. Se ele chegou até aqui, nós também podemos. Ele foi o guia, é aquela luz que está sempre acesa em determinado ponto. Se a gente quiser, a gente sempre enxerga essa luz. Ele é o guia. E ele submeteu aqui como deu cumprimento às leis de ordem humana. Nasceu como qualquer um outro ser humano, não apareceu assim, ó, porque não apareceu assim apareceu aqui uma luz, não. Ele reencarnou, viveu, cresceu. Olha só, é tão humano que ele aprendeu uma profissão que naquela época era comum que os filhos aprendesse a profissão do pai. O pai era carpinteiro, ele aprendeu a ser na carpintaria. Quer dizer, aí chegou um determinado momento em que ele foi trabalhar para o meu pai, como ele diz, né? Agora é a hora de eu cuidar das coisas do meu pai. E ele estava se referindo a Deus. Então, agora, mas até então ele viveu todinho. E mesmo também dormia, cansava, comia, o corpo dele, na hora que foi flagelado, sangrou, ele sentiu dor na fisionomia. Quer dizer, por quê? Porque ele passou, ele obedeceu às leis humanas. Ele não podia fazer nada. Para que a sua mensagem ficasse impregnada em nós, era preciso realmente que ele fosse um de nós, para que a gente olhasse e identificasse com ele. Então, olha, vê a grandiosidade desse amor, né? Esse sentimento de amor divino. E foi todo esse sentimento de amor que pontilhou, que norteou a mensagem do Cristo. Diz aqui, modelo a ser seguido, ensinou pelo exemplo e pelo sacrifício. Agora, imagine o sacrifício que ele fez de vir lá daquelas regiões angelicais e viver, mergulhar nesse oceano pesado, nessa atmosfera pesada que é a nossa ainda, né? Selando em testemunho supremo a excelência do seu messianato amoroso através da doação da vida, incitando-nos a incorporar ao dia a dia da existência a irrecusável lição do seu alto ofertório santificante. Então, havia uma razão, né, para que Jesus viesse realmente e vivesse entre nós, para que o seu exemplo ficasse bem marcado na nossa mente. Até aqui ela deu assim uma pincelada, né, nessas leis. Agora ela vai nos dizer como é que ela fez esse trabalho, como que ela reuniu. Então, aqui, inspira-nos para elaborar esta obra no incomparável O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parte 3ª das Leis Morais. Aí ela faz uma observação, tem um asteriscozinho, acredito que todos tenham, né? Ela cita aqui até a qualquer edição. Todas as citações do Livro dos Espíritos de Allan Kardec foram extraídas da 29ª edição da FEB. Olha aqui, nota do autor espiritual. Ela ainda cita até a edição que ela levou que serviu como base para ela fazer as anotações deste livro. Não pretendemos produzir um trabalho de exégese, de interpretação doutrinária, mas respingar alguns conceitos e opiniões atuais nas nobres e relevantes lições ali exaradas, por considerarmos insuperável e de profunda momentaneidade a obra kardeciana, repositório fiel do Consolador, conforme prometido por Jesus. Dividimos o nosso estudo nas 11 leis morais,
conforme a classificação kardeciana, utilizando-nos de variado assunto. Utilizamos-nos de variado assunto para a meditação e a renovação íntima daqueles que se interessam pela doutrina espírita ou que, no barato, no abismo, né, no inferno, desses dias de inquietação, padecem a sede de Deus, requerem ao alto respostas imediatas às interrogações afligantes, pedem orientação. Então, ela faz aqui que o objetivo dessa reunião, desses artigos, dessas opiniões, é justamente vir ao encontro a muitas questões que, às vezes, a gente lança até o alto, ou por que disso, por que aquilo, e ela para meditação e renovação íntima. Meditar, o que isso pode me ajudar? O que isso pode me fazer melhor, um pouquinho que seja, mas melhor do que ontem, né? E ela cita aqui, nesses dias de inquietação. Quer dizer, porque eu fiquei meditando um pouco sobre isso. Se nós somos criados para a perfeição, se nós temos como objetivo a evolução, por mais que a gente insista em viver de uma forma diferente a essa evolução divina, lá no íntimo é como se dissesse assim, olha, chega, Marli, você está no caminho errado. Ei, para! E essa cansa, o sofrer, a teimosia cansa. Uma hora a pessoa fala, chega, eu tenho que... O que mais? Será que a vida é só isso? Comer, dormir e levantar, comer, dormir, trabalhar e levantar no outro dia? Não tem mais nada. Quer dizer, então, essa inquietação que, em determinado momento, cada um tem o seu ponto, cada um tem o seu momento que chega para todos nós. E ela diz que esse livro vai em encontro a essas perguntas que, muitas vezes, no silêncio, a pessoa lança ao alto e ela traz realmente algumas respostas. O homem viaja com seus formidáveis bólides, veículos, e bólides é veículos espaciais fora da órbita da Terra, e, todavia, não se conhece a si mesmo. Olha que interessante, né? Ela já começa aqui, já esse convite para a gente se conhecer, para a gente ver quem somos nós, né? Descobre o mundo que o fascina e não se penetra das responsabilidades morais que lhe cabem. Altera a face do planeta que habita e pretende modificar as leis morais que regem o universo, mergulhando, então, em profunda amargura. Porque quando a gente, rebeldemente, teimosamente, orgulhosamente, a gente tenta burlar essa lei, pode ser até que a gente engane num curto espaço de tempo, mas daqui a pouco essa realidade, essa nossa destinação para a luz, nos chama a realidade, né? E aí é interessante quando ela diz aqui, né? Às vezes a gente... eu achei interessante ela dizer, anda em outro planeta, descobre que Marte tem água, que a Lua tem mais água do que possa imaginar, e faz isso, mas às vezes a gente não mergulha para dentro de nós mesmos, às vezes com medo até do que vai encontrar, né? Puxa vida, vai encontrar lá uma coisa tão desagradável que é melhor a gente esconder lá no fundo do baú, mas uma hora a gente vai ter que fazer essa viagem o nosso íntimo, né? Apresenta conceitos valiosos e concepções de audaciosa matemática, desvendando as leis da gravitação, da aglutinação das moléculas, da estrutura genética dos seres, e, todavia, impõe absurdas determinações no campo moral, como, por exemplo, legalizando o aborto, ressuscitando a pena da morte, programando a família mediante processos escusos, precipitados, advogando a dissolução dos vínculos matrimoniais, estimulado por terrível licenciosidade, fomentando a guerra e pontinho, entre certos.
Então, olha o contrassenso, né? Ao mesmo tempo que ele desvenda fórmulas matemáticas, física, da química, descobre a lei da gravidade, a aglutinação, como que é formado o nosso corpo. Enquanto ele desvenda tanta coisa, né? Ele, ao mesmo tempo, estimula o aborto, o controle da natalidade, impedindo, às vezes de forma até criminosa, que muitos e muitos espíritos tenham oportunidade da reencarnação, violando uma lei da natureza, né? Violando uma lei da natureza, estimulando a guerra, né? Aqui, ó, uma coisa que ela programando a família, né, de forma escusa, não de forma natural. Não estou dizendo que deve ter um monte de filho irresponsavelmente, mas muitas vezes, às vezes, a pessoa vem lá do plano espiritual, programado de ter X filhos, chega aqui, um tá bom, não quero mais, chega, dá muito trabalho, realmente dá trabalho, né? Criar filho dá trabalho, exige atenção, exige carinho, exige acompanhamento, para a gente lá na frente nos surpreender. Puxa, eu não sabia que fulano ia fazer isso. Às vezes a criança, o filho já mostra sinais desde criança do que ele vai ser lá na frente. E a gente, às vezes, não percebe isso, porque não dá atenção devida. Então, dá trabalho, sim, né? Mas às vezes é necessário para nós e para aqueles espíritos que, através de nós, voltam aqui à Terra. A dor e loucura, fome, miséria moral e social em larga escala, num atestado inequívoco do primarismo moral que vige em indivíduos e coletividade ditos civilizados. É aquela história, né? Às vezes nós defrontamos com situação que a gente se pergunta, né? Parece bicho, mas parece animal, mas eu acho que nem a gente não pode nem comparar com o animal, porque o animal ele obedece a uma lei natural. Ele é escravo daquela lei onde ele é da raça da espécie que ele faz parte, né? Eu sempre brinco assim. A gente acha lindo, por exemplo, a casa do Massa Barro. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver a casa do passarinho Massa Barro. É interessante. Eles fazem a entrada com uma curva assim. Você enfia a mão assim, tem uma curva. O filhotinho fica lá. Por que ele faz essa curva? Para proteger do predador, enquanto o passarinho está ali pequenininho, que depende para que não venha o predador e mate. Aí a gente fala assim, mas que maravilha, a natureza é perfeita. Mas o Massa Barro faz aquela casa desde que o mundo é mundo. É diferente. Ele é o engenheiro do reino animal. É o quê? Ele é o engenheiro do reino animal. Eu já vi dizer isso. Mas, então, aí você vê como que é engraçado. A gente fala, puxa, mas ele está escravo. Todo Massa Barro faz tudo, faz a casa daquele jeito. Agora, na minha terra, Marli, é João de Barros. Bom, lá em Corumbá a gente falava Massa Barro. É João de Barro mesmo. Então, aí você vê, nós, já seres humanos, a gente já faz já faz uma de 2 andares, bota sacada. Nós já temos uma inteligência que nos dá a liberdade de criar, né? Mas, em compensação, às vezes a gente vê tanto absurdo no comportamento, né? Por exemplo, a gente vê em relação a amor, você não gosta mais de mim, eu te mato, você não quer mais viver comigo, então você não vai viver com ninguém, eu mato você, eu mato os filhos para te atingir, quer dizer, é uma brutalidade característica ainda desse primarismo que nós ainda vivemos, né? E pior assim, que às vezes a gente vai mergulhando nisso e vai se conformando com isso que a gente passa a achar que é até natural. Isso que eu, às vezes, me cobro isso, assim, não posso achar que isso é natural, porque eu não posso achar que a pobreza, a miséria é natural, não é natural. Não é. É consequência ainda da nossa inferioridade como homem, mas não é natural.
né? Então, é complicado. Então, ela diz aqui, há muita dor, loucura, fome, miséria moral, social, que mostra o primarismo moral de que nós vivemos. Continuando, as leis morais da vida são impostergáveis, não tem como adiar. Ninguém as derroca, não as subestima impunemente. É a tal da ação e reação. Nós podemos não, a gente, por a nossa ignorância, a gente pode até querer subverter essa lei, mas tem um preço. Não é um castigo, é uma consequência dessa mesma lei. Não as ignora, embora desejando fazê-lo. Estão esculpidas, quer dizer, está dentro de nós, na nossa consciência. Estão esculpidas na consciência das criaturas. Mesmo o bruto sente-as em forma de impulsos ou pelo luzir da sua grandeza transcendente, nos pródromos da inteligência. Lá no prelúdio, né? Mesmo aquele mais brutalizado, você pode ver os homens primitivos olhavam para cima, admira o sol, admira, sempre acreditando o quê? Que tem algo ou alguém superior. Né? Leis imutáveis são a lei da vida. São as leis da vida. Né? Aí, aqui, no finalzinho, ela diz aqui, alguma dessas páginas aparece oportunamente em letra de forma, no periodismo espírita como no leigo. Então, essa aqui, essa forma, essa distribuição. 2, da lei de adoração, aí tem algumas assim que ela chama atenção. Né? Aqui estão refundidas umas, reajustadas outras por nós mesmas, para melhor entrosamento no conjunto da obra. Então, essa organização que nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, ela participou também na elaboração dessa organização. A modesta contribuição, ora reunida em volume, objetiva despertar sentimentos elevados, clarear mentes em aflição ou que dormem na ignorância das verdades espirituais, contribuindo com as vozes dos céus, no desiderato, no desejo da edificação da nova humanidade com Jesus para o milênio por vindouro, dando-nos por trabalhadora que reconhece sua pouca valia, exoramos a proteção do Mestre incomparável para todos nós, seus discípulos imperfeitos, embora amorosos, que tentamos ser. Joana de Ângeles, Salvador, 7 de maio de 1975. Puxa vida, se ela fala que ela é modesta, humilde... Que ela tem pouca valia, quem que sou eu? Eu sou dessa obra dela. Sou o verme. Chegamos lá. Realmente. Com certeza. Então, essa aí é a primeira parte, né? O prefácio e o primeiro capítulo dessa obra aí do Leis Morais da Vida. Né? Quer dizer, nós temos que aprender a descobrir essas leis que estão tão perfeitas dentro de nós. Né? Toda vez, Jesus nos ensinou, toda vez que a gente tiver dúvida sobre alguma coisa, como agir, pergunte, e aí, como você sentiria se alguém fizesse isso ou aquilo? E agradecer, né, gente? Mais uma vez, eu vou lembrar da Ana, quando a Ana disse, né, a gente tem que aprender a olhar os olhos. Por exemplo, quantas vezes a gente olha para o céu? Né? Quantas vezes de manhã, a gente vê nascer um sol, né? A gente bonito, uma planta que nasce, que vem rompendo, uma semente que rompe pelo... A gente fala, não põe uma sementinha dentro da terra, né? Daqui a pouco aquilo está uma árvore grandona, florida. De onde vem tudo isso? Quer dizer, olha a harmonia de tudo, né? Então, a gente também aprender a olhar onde nós estamos mergulhados. Em vez de a gente olhar apenas o ruim, o negativo, existe também muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa.
acontecendo. Basta a gente aprender a olhar também, sem querer fantasiar, sem querer, vamos dizer assim, pintar as coisas de cores que não são as reais, mas também ter esse olhar de gratidão, né? De gratidão mesmo, a palavra correta é essa, de gratidão por essa magnífica natureza que nós estamos mergulhados. E que às vezes a gente nem olha para ver, nem agradece, né? A natureza, uma planta, um animal, né? Às vezes a gente cria um animal, eles são tão fiéis a gente, faz gracinha, né? Uma criança, quando nasce, né? Enfim, existe tanta coisa ao nosso redor que mostra a grandeza dessa lei divina a qual fazemos parte, o nosso corpo mesmo, né, gente? É impressionante. E nessa observação que você fala, né, Marli, a gente aprender a agradecer, né? Agradecer, que é essa lei que vai entrar depois, a lei de adoração, né? E aprender a agradecer a tudo isso que Deus nos proporciona, né? E realmente a gente não observa. E eu acho também que uma outra questão aqui interessante dessas leis divinas, quando é dito que elas estão escritas na nossa consciência, né? Que as leis estão lá. E a própria Joana de Ângeles, ela nos propõe esse mergulho de conhecer o eu profundo, a consciência profunda, né? Aprofundar mesmo, porque a gente tem uma parte lá da nossa consciência que está como inconsciente ainda, né? Sim, Que eu quero dizer que aquela proposta do ser integral, do homem integral, né? Que cada vez mais a gente conseguir acessar esse eu profundo, essa consciência profunda aí. E esse é um trabalho, assim, bem psicológico, inclusive, né? Porque a gente tem que ter essa proposta de ir adentrando nesse universo que a gente fica no inconsciente, né? Nosso inconsciente é muito grande. E essa consciência a gente tem que ir acessando. Isso a gente só vai acessar na medida que a gente for progredindo, né? Na medida que a gente for evoluindo. E aí, concomitantemente, nós estamos acessando, estamos evoluindo e estamos tendo conhecimento das leis divinas, né? Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, porque por isso elas estão dentro de nós, elas estão em nós. Só que a gente não tem o acesso, aí a gente acaba errando, a gente não conhece, né? Não conhece no sentido, assim, de apego ao que é material, né? Preso às coisas, aos prazeres do mundo, né? Então, na medida que a gente for progredindo, é uma tendência natural, aí a gente vai agir mais dentro da lei. E aí é aquela história, né? Humildade, né? Que a gente vai tendo que adquirir, são aquelas virtudes, né? E isso tudo tem a ver com essa consciência profunda nossa, que é o divino em nós. E a gente vai acessando. A Joana tem muito isso aí, né? Na série psicológica dela, ela aborda muito essa questão aí do eu profundo, né? Da consciência profunda. Né? E é Bem interessante, interessante. você abordou isso, e a gente também pode chegar assim, sem presunção, mas assim, perceber o seguinte, que nós, quanto humanidade, respeitando as diferenças de cada um, mas nós já chegamos, quanto à maturidade, à humanidade, eu acredito que nós já chegamos nesse patamar de maturidade em que nós somos capazes de fazer esse mergulho, de despertar cada vez mais, vamos dizer assim, trazer o chamado self mais no nosso dia a dia, né? A gente já chegou, eu penso assim que nós estamos assim naquela maturidade humana, né? Nós estamos naquela, já saímos da infância, saímos da pré-adolescência, já saímos da adolescência e estamos maduros, o suficiente para fazer esse mergulho. E, às vezes, eu percebo assim que a gente parece teimosos,
que ficamos, não quero, não, vai me dar trabalho, tá bom assim, sabe? Tá bom assim, não, mas, olha, é tipo assim, olha, você cresceu, está na hora, você já é capaz de olhar para dentro de si e ver o que você tem. E não só, porque a gente, às vezes, não é só ruim, a gente também tem experiências boas que a gente pode trazer mais presente na nossa vida, né? E que a gente fica assim como aquela criança que não quer sair do colo da mãe. Não, tá bom aqui, para que eu vou fazer isso? A senhora está me dando tudo. Não, agora você vai andar com suas próprias pernas. E eu penso que a humanidade, nós, seres humanos, chegamos nesse ponto de maturidade. Eu não sei. A gente tem essa maturidade intelectual, vamos dizer assim, né? A gente pode compreender, tanto é que essa série psicológica da própria Joana, né? Tem um monte de livros abordando esse tema, quer dizer, se isso chega até nós é porque a gente realmente atingiu condições, né, de entendimento. Só que somos renitentes ainda e ficamos presos ao homem velho. Aí é a parte imatura que a gente tem, que é essa que você falou, meio crianção, que não quer deixar, que não quer tomar as responsabilidades, assumir as responsabilidades sobre si mesmo, né? Então, a gente está sendo impulsionado a amadurecer mais, né? A gente já tem condição. E deixar essa parte aí de imaturidade que também temos ainda por um outro lado, né? Eu acho que tem essas duas partes aí, né? Mas é bem isso mesmo. Mas agora que já é chegada a hora, tanto é que já estamos em transição, né? Estamos no processo de transição planetária, né? Então, ela está acontecendo, né? E a gente tem que acompanhar, é justamente nesse mergulho aí, nesse entendimento de nós mesmos, né? No conhece-te a ti mesmo, né? Que o Sócrates veio trazer tanto tempo, e aí a gente agora já está um pouquinho tendo condição de mergulhar, né? Ainda mais se a gente teve acesso, por exemplo, aos conhecimentos espíritas, que dá explicações a certas coisas que talvez até há uns anos atrás a gente não tinha, né? Hoje a gente já tem algumas explicações mais lógica, mais coerente, de muita coisa. Por exemplo, por que existe tanta desigualdade? Por que existem uns que vivem com abundância e outros não? Por que pessoas vivem tantas situações de sofrimento e outro? Por que aparentemente aquilo aparece ser uma injustiça, mas será que é realmente, né? Então, todas essas questões, nós já encontramos respostas assim lógicas, não fantasiosas, mas respostas lógicas, coerentes dentro da doutrina espírita. Então, se nós já temos acesso a isso, eu acredito que a gente, mais do que nunca, devemos oportunidade, devemos aproveitar essa oportunidade, né? Quer dizer, é um conhecimento a mais. Olha, que vocês estão tendo acesso, aproveitem isso, faça frutificar isso. Eu entendo assim, tá? Só da gente ter acesso a uma fé raciocinada, né? Partiu do raciocínio, Allan Kardec trazendo essa fé raciocinada, a gente passa a entender as coisas mesmo e avançando, né? Não ficar mais parado, né? Naqueles dogmas do passado. Enfim, é a hora de caminhar, né? Chegada a hora, né? A expressão é chegada a hora. Ficamos adultos, criançada. Criançada, vamos crescer, né, agora, porque a gente já tem condição para isso, né? Como diz o já sou de maior. Já sou de maior. Então, verdade. Vamos encerrando, né? Passamos aí 10 minutinhos, mas vamos, então, encerrar, nos preparar daqui a próximas aulas para esse livro e raciocinar bem sobre esses ensinamentos, né? Nós vimos aí do testemunho, dos exemplos desses apóstolos. Deus não pede para nós nenhum sacrifício mais daquilo que nós possamos dar. Isso que é interessante, né? Cada um dá dentro daquilo que
não, do que é capaz. Mas que a gente saiba aproveitar, né, esse monte de ensinamentos, né, de chamamentos assim que procura nos elevar a nossa fé, a nossa confiança, a gente não desperdiçar esses momentos, né? Acho que é isso que é importante. Alguém gostaria de fazer a prece? Você não quer fazer, Gê, uma prece para nós? Tá dando para escutar? Não. Não? Não. Melhorou, Marli? Melhorou. Estou escutando. Está escutando? Estou. Senhor, Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, farol de nossas almas, anjos protetores que sempre estão conosco, nos intuindo, aliviando as nossas dores, nos enchendo de energias para os dias melhores. Agradecidos estamos, Mestre, principalmente pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, que Joana tão bem mostra para nós o caminho dessas leis, Senhor, fundamentais para a nossa evolução. Perdoe-nos, Senhor, as nossas falhas, que ainda são muitas, mas sustente-nos, Senhor, no seu amor e nos seus ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, a continuarmos perseverantes na nossa evolução, ao que viemos fazer nesse planeta de provas e expiações. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que sofrem nesse momento. Em especial eu peço pelo meu irmão, na parte espiritual, aonde quer que esteja. Que os espíritos de luz, principalmente os da nossa casa de oração, possam se envolver até ele, ajudando, assim como os fluidos medicamentosos que possam sanar as suas dores. Peço a todos aqueles, Senhor, que têm amor por ele, e todos aqueles que temos amor na parte espiritual, que possamos ser envolvidos pelo seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada, Marli. Obrigada a você. Obrigada, Marli. Foi ótima. Obrigada, Marli. Muito bom. Ótima aula.